tocando. A gente está conversando aqui com o músico e jornalista Paulo Pellegrini. A gente vai falar agora um pouco do teu lado músico, né? Como é que tu te comporta sendo coordenador da rádio e ao mesmo tempo possui trabalhos gravados, né, que são tocados também aqui na rádio. Como é que é lidar com isso? É muito desconfortável, mas muito mesmo. Quando eu era apenas tecladista da Daphne, eu trabalhava na Mirante, fazia o programa dos Beatles lá, e a Daphne lançou 2 discos, e eu lembro que os primeiros prêmios da universidade, que não tinha um regulamento como o de hoje, que era uma coisa, hoje é bem anual, né? Anual, ou seja, o lançamento de 2015 concorre ao prêmio de 2015. Naquela época, um disco de 97, concorrendo em 97, 98, 99, eram outros tempos, outra coordenação da rádio, outro diretor, o prêmio tinha um caráter diferente. E a Daphne ganhou o prêmio um após o outro, assim, com o mesmo disco, deu 3, 4 prêmios em anos diferentes, por motivos do... E eu nem na rádio estava. Aí, quando eu vim para a rádio, a Daphne acabou, foi uma coisa meio coincidente. Eu fiquei sem ter banda por um certo tempo. Então foi tranquilo ser só coordenador. Quando eu decidi, junto com o Otávio Parga, montar a Mr. Simple, eu já sabia que isso ia acontecer. Porque, claro, a gente ia começar a gravar, eu tenho muitas músicas, o Otávio tem muitas músicas, a gente tinha uma história com a Daphne, ia naturalmente começar a gravar, produzir, esse material vinha parar na rádio e ia ter o ponto, né? Como é que eu faço para lidar com isso? Em primeiro lugar, eu jamais programo minha música. Assim, eu paro do princípio que seria extremamente antiético eu produzir uma música que eu vá programar e se funcionasse, que a gente sabe que não funciona plenamente bem, mas se funcionasse plenamente bem, a questão do ECAD, eu estaria programando algo que estaria me dando retorno financeiro. Eu não posso fazer isso. Então as minhas programações estão todas aqui para qualquer pessoa procurar no sistema e ver se algum dia eu programei música de Paulo Pellegrini na programação de Paulo Pellegrini. Não tem. Eu não tenho programado, inclusive, nem Mr. Simple, quando Mr. Simple toca coisas dos outros, tipo Roberto Carlos, tal, que eu não ganharia nada com isso, mas ainda assim eu acho antiético. Eu não chamo a Mr. Simple para dar entrevista no Vertentes. Nunca vieram. Eu entrevistei já todas as bandas de rock do Maranhão, menos a Mr. Simple. Tadinho isso. Pois é, porque eu acho que não faz sentido. Eu não posso entrevistar uma banda que não tem sentido. E aí vem a questão do prêmio. Aí o prêmio já é outra história. O prêmio Universidade não é meu. O prêmio é da Rádio Universidade. Eu sou o coordenador da rádio, não sou o coordenador do prêmio. O prêmio é feito pela equipe da rádio. O prêmio tem um regulamento claro que, como eu disse agora há pouco, coloca a questão da votação direta de pessoas da cidade inteira. A Mr. Simple não sou só eu. Tem o Otávio Parga, tem a Vanessa Espíndola. Então não é justo que eles dois, enquanto músicos, tivessem que não concorrer a prêmio porque Paulo Pellegrini é da rádio. A banda não sou eu. A banda é uma marca. A banda já ganhou o prêmio, a banda já perdeu o prêmio. Então, assim, ela está no mercado como as outras. Agora, de fato, existe uma coisa que é prejudicial à banda. O fato de Paulo Pellegrini ser da Mr. Simple, ser coordenador da rádio, gera em algumas pessoas a seguinte sensação. Por mais que a banda Mr. Simple seja uma porcaria, ela vai tocar na rádio. Isso não é verdade. O trabalho chega, eu deixo na mão de Mold Rebelo, o Mold Rebelo faz o que quer com o trabalho. Pode tocar, pode não tocar. Como era na época da Daphne, sempre foi assim. Beleza. Aí vem o lado inverso. Se a banda Mr. Simple fosse a melhor banda do mundo, que não é e passa longe de ser, ela também teria um problema. Porque se ela tocasse na rádio, vão dizer que ela só toca porque ela é do coordenador e não porque ela é boa. Então a banda só se prejudica com isso. A banda nunca vai ser avaliada de forma real. Ela sempre vai ter um senão. E esse senão é o fato de eu ser da rádio. Se a gente pegar o mesmo trabalho e ir para outra cidade, talvez a banda fosse realmente avaliada. Legal, ruim, boa, má, péssima, maravilhosa, músicas boas, mas seria avaliada. Aqui ela não é avaliada, ela já é pré-avaliada. É ruim e só toca porque é do coordenador. Isso é ruim pra gente. A gente perde contratos, a gente não toca, a gente não tá no circuito de shows, a banda tá apagada porque a gente é completamente boicotado por muitos produtores, por muitas casas de shows. Se a gente procura, a gente manda a mensagem, a gente vai atrás, se coloca à disposição, as pessoas simplesmente não respondem. E eu sei por causa disso. Agora, nenhuma delas também deixa de me pedir pauta no Vertentes. E eu nunca deixo de atender. Então não tem problema, a vida da gente é assim. Eu atendo as pautas no Vertentes das pessoas que não chamam minha banda para tocar e que sempre se negam a colocar a banda no circuito. Faz parte do jogo. Mas eu sou jornalista, eu faço jornalismo. Eu nunca vou confundir as coisas. Mas que isso acontece, não tenha dúvida. E Paulo, me fala aí de uma música aí que tu fez. Eu ouvi essa história. Foi uma espécie de desabafo. Os Irmãos. É, essa mesmo. Não, Os Irmãos foi uma música... Eu soube, inclusive, rapidinho, que... Tem um pessoal fazendo a resposta. A Rádio Universidade toca muito mais a resposta do que a música. Já saiu a resposta? Já saiu, já está aqui.
que eu achei ótimo, achei divertidíssimo. A música ela surgiu de uma inquietação do Prêmio Universidade de 2013, porque realmente eu fiquei muito chateado, e o Paulo César Linhares, com o qual eu já fiz as pazes e a gente se dá super bem, mas foi exatamente ele que o prêmio saiu e no minuto seguinte ele fez uma acusação via Facebook e tal. E aquilo me aborreceu. Eu saí do prêmio, inclusive, antes do final. Quando começou o show final do prêmio, estava tudo sob controle, eu fui embora. Eu não fiquei nem no teatro, porque aquilo me aborreceu. Aí eu fiquei com aquela mentalidade, poxa, o cara trabalha um ano inteiro, inclusive entrevistando as bandas que nos criticam e nos acusam, e no final, não, isso não dá, aí já é demais, né? Mas aí os Irmãos saiu disso. Mas os Irmãos é uma música que faz uma crítica, não é a nenhum artista, faz uma crítica a um tipo de comportamento, que é o seguinte, se em São Luís se criou nos últimos anos, né, um espaço, né, eu não quero usar a palavra cena, que está muito desgastado, mas um espaço que os artistas foram construindo e tal e tal. E a gente começou a perceber, dentro daquela história dos boicotes, que por mais que a gente fizesse as mesmas coisas, músicas autorais, a gente que eu falo Mr. Simple, músicas autorais, lançado discos e tal, a gente não conseguia penetrar nesse espaço de jeito nenhum. E o prêmio foi o grande finale disso. Com o prêmio, a gente acabou sendo limado de vez do espaço. Há, inclusive, outras coisas paralelas, assim, até inclusive incluindo jornalistas que assessoravam um projeto, e a jornalista foi demitida da rádio não por minha culpa, e aí assessorando o projeto, amiga de que aí a banda acabou entrando no meio do tipo, não vamos chamar a banda porque fulano foi demitido da Rádio Cidade, como se uma coisa tivesse a ver com a outra, né? Enfim, aí a letra fala disso, a frase é, se você não está na cena, você não é visto nem respeitado. E aí o resto é consequência. Mas aí, claro, muitas pessoas que leram a letra foram pegar uma outra vertente que a letra não fala, né? Poxa, tu tá falando mal de fulano. A letra não fala o nome de ninguém. E não fala exatamente de artistas, fala da cena. Fala desse comportamento de... Tu não tem o cabelo solto, a barba por fazer, aquela roupa de lenhador, tu não vai tocar em São Luís. Se tu não for um filhote do Los Hermanos, aí quer ver o nome da música, Os Irmãos... Quer dizer, os nossos irmãos daqui viraram Los Hermanos. Tudo bem, acho Los Hermanos uma banda fantástica. Mas eu não posso obrigar a Mississippi para fazer um som que nem Los Hermanos. Aquela coisa do tipo, porque eu respeito... Aí vai tocar na nova cena? Peraí. Aí não é por aí. Então, a música é essa crítica. As pessoas interpretam como quiserem. Eu achei ótimo ter havido a resposta, porque eu vi que alguém vestiu a carapuça aí, mas eu não estou preocupado com isso, sabe? Assim, a banda tem... as opiniões da gente são muito claras e as pessoas podem concordar ou não, inclusive fazer delas o que quiserem. Inclusive uma música resposta, eu acho ótimo, não tem problema. Para cantar até o fim, já entendi como cantam os irmãos de hoje. Cantam pra lembrar os ídolos de adolescência em seus detalhes de voz, postura e identidade. Se você não está na cena que disseram ter, você não vai ser visto nem ser respeitado, porque o respeito vem dos seus cabelos, da barba por fazer, não vem da sua poesia, da história de você. E é tão lindo cantar pra baixo, é divino imitador, e nunca foi tão bom querer ser o Buarque.
Só vem desse lá, lá, ia, lá, lá, ia, lá, lá, ia, lá, lá, ia, lá. E Paulo, o que que tu e a Mr. Simple estão planejando aí agora? Olha, a gente tem tido um problema da completa falta de tempo e de dinheiro para tocar Mr. Simple da forma que a gente queria. A gente tem muitas ideias, muito boas assim, mas todas elas envolvem ter tempo ou ter dinheiro. Mas na prática, o que nós temos feito? A Vanessa ficou ausente da banda por mais ou menos 1 ano e meio, por opção dela, e depois ela voltou. Nesse ano e meio, eu e o Otávio começamos a gravar um trabalho pela Mr. Simple, mas sem baterista, com bateria programada, no estúdio do Lucas Senna, no Filipinho. E o trabalho está quase pronto. Então, os Irmãos faz parte desse trabalho. Os Irmãos é uma música que não tem bateria, tem percussão e bateria eletrônica. E a gente tem 5 músicas já gravadas e está finalizando outras 3 para lançar o terceiro disco da Mr. Simple numa vertente diferente dos discos anteriores. Músicas mais calmas, mais canções do que rock propriamente dito. Para a gente mostrar para as pessoas que, no caso eu e o Otávio, nós temos músicas que não são só roqueiras. Tem muita música mesmo, parece muito, mas são 27 anos de composição já, por aí. 27. Então assim, tem muita música, pastas e pastas de música. E aí o que acontece? A gente está lançando trabalho. Mas como a Vanessa voltou, a gente também já está preparando um segundo trabalho com ela de rock and roll. Cru mesmo, com guitarras, com baixo. Então está nos restando fazer isso. Gravar e lançar música. Porque a gente não tem espaço para tocar. A gente manda as propostas dos shows, inclusive de tributos, né, no conhecido bar da cidade. A gente simplesmente é ignorado, as pessoas nem respondem. Eu só tenho ido tocar quando as pessoas estão me chamando para tocar com elas, que é um prazer. Mas, inclusive, eu percebo que eu faço esses shows e, coincidentemente ou não, as fotos desses shows nunca saem. Eu vejo foto de show de todo mundo. As minhas naquele lugar não saem de jeito nenhum, não sei porquê. Então, assim, existe um boicote. É claro que tem um boicote e a gente tenta procurar outras formas. E a gente esse ano completa 10 anos de banda. Então, a gente tem um sonho de fazer um show de 10 anos de banda. Mas a gente é do zero total. A gente não tem, além de não ter um centavo para fazer, não tem não tem produtor, porque a gente não consegue se dar com produtor nenhum, a gente não tem como fazer o show, cara. Então a gente está buscando produtores, inclusive, de outras gerações que fizeram trabalhos com outros artistas que não estão ligados a esse meio do rock atual, porque a gente não conseguiria fazer. A gente está sem produtor e a gente tem pouquíssimas bandas parceiras. A gente tem umas que a gente sabe que a gente pode contar. Página 57, Legião Cover, Altas Doses, bandas que a gente, a Farol Vermelho, a Carta Magna, são bandas que a gente pode falar, poxa, vamos tocar junto. As bandas que Vanessa tocou nesse tempo que ela ficou fora. Mas a maioria do cenário, não. A Better Room e Canelas Pretas é banda parceira nossa, a gente pode contar com Better Room e Canelas Pretas, mas a maioria não. A gente sabe que se a gente vier com uma proposta, com um projeto, não vai rolar. As pessoas não querem nem saber da gente. Tudo bem, é uma opção, a gente tem que fazer de outra forma. Paulo Pellegrini, o que eu não perguntei que tu gostaria de responder? Cara, eu acho que talvez a questão de ser jornalista, professor, jornalismo, eu acho que a gente tem que, vou mudar totalmente de assunto aqui, mas a gente tem que salvar o jornalismo, né? Eu falo muito isso para os meus alunos, que a gente vê muita atrocidade em todos os sentidos. Na má informação despreparada, você entra num blog desse aí, você lê uma matéria que não diz nada, ou é completamente mentirosa, ou é um fato antigo e o cara bota como novo só para ter clique, para ter audiência. Uma coisa que aconteceu nos Estados Unidos há 3 anos, exclusivo, mulher mata não sei o que, vai ver aquilo já aconteceu. Tem muito picareta, cara. O jornalismo virou uma terra de picaretas. Então eu formo alunos, né? Tem turmas com 70 alunos, todos vão ser jornalistas. E aí, de repente, eu falo assim, gente, não façam isso, cara. O jornalismo é muito bonito. Ele tem uma função social, ele derruba um presidente. Então, esse é um aspecto. E essa briga política, quer dizer, jornalistas vendidos de um lado e de outro, tá cheio de jornalista vendido aí, que se finge de jornalista sério, que tá defendendo interesses de A ou de B. Então, eu acho que isso é uma coisa que me incomoda também. Dos dois lados, né? Totalmente. Então, assim, é uma coisa que me incomoda muito. A gente já perdeu a noção de onde está a verdade e, pelo contrário, a gente sabe que a verdade está totalmente fabricada, falsificada. E isso, assim, como professor, me deixa numa certa crise de, tipo assim, para que eu estou fazendo isso? Professor de quê? Se as pessoas não estão mais fazendo dessa forma, sabe? Então, eu acho que esse lado também acadêmico é importante. Acho que os meus alunos lá na Estácio São Luís discutem muito isso comigo e eu acho que, de alguma forma, isso tem que gerar algum fruto, algum resultado prático para que a gente... Nós já vivemos hoje uma sociedade aqui no Maranhão, entre aspas, livre, né? Vamos dizer assim, que a gente pode
trabalhar com jornalismo, com empresas de comunicação que não estão ligadas diretamente a políticos, porque as que estavam já perderam o poder. Então, de repente, novos ventos estão soprando. E por que não se fazer jornalismo de verdade? Eu temo muito, só para encerrar, chegar um dia que a liberdade for plena e as pessoas não saberem fazer jornalismo. A culpa não era da prisão, então, a culpa era de vocês que foram incompetentes. Então isso me incomoda um pouco. Eu continuo sendo um palhaço, o que já me coloca em nível bem mais alto do que qualquer político. Charles Chaplin. Paulo Pellegrini, se tua vida tivesse uma trilha sonora, qual seria a música? Não teria assim uma música específica, porque eu ouço música o dia inteiro, né? Eu trabalho aqui na rádio, eu tenho programando, são programações que tem 60 músicas, então você está ao ponto de em casa, por exemplo, eu já não ouvi mais música. Música virou sinônimo de trabalho, tanto para produzir quanto para tocar no rádio. Mas assim, eu gosto muito de músicas que têm mensagens assim positivas, né? Eu acho que a música tem que ter essa função no sentido de fazer você nunca desistir, nunca abrir mão de seus sonhos, não ser, também não ser impaciente. Eu acho que as coisas acontecem no tempo certo, você constrói com calma. Acho que a gente só tem uma vida, então a gente tem que viver essa vida, sabe, de modo calmo e eficiente, né? Então assim, vamos puxar aqui um Ivan Lins, Desesperar Jamais. Eu acho que parece um pouco comigo. Você dificilmente vai me ver muito tenso, desesperado, a situação pode estar a mais crítica possível, ela tem que ter uma saída. Então, Desesperar Jamais, Ivan Lins, é uma música legal. Beleza. Eu conversei aqui com o professor, músico e radialista Paulo Pellegrini. Acompanhe a gente também pelo Twitter, por nosso canal no YouTube ou por nossa fanpage no Facebook. É só clicar e procurar por Cutucando Entrevista. Eu agradeço mais uma vez ao entrevistado Paulo Pellegrini, também à Rádio Universidade FM e a todos os ouvintes do programa, que hoje teve o apoio do Sindicato dos Bancários do Maranhão. Um grande abraço e até a próxima. A gente finaliza com Desesperar Jamais, de Ivan Lins. Paulo, brigadão aí, compadre. Um abraço, eu que agradeço. Desesperar jamais. Aprendemos muito nesses anos. Afinal de contas, não tem cabimento entregar o jogo no primeiro tempo. Nada de correr da raia, nada de morrer na praia, nada de esquecer no balanço de perdas e danos. Já tivemos muitos desenganos, já tivemos muito que chorar, mas agora acho que chegou a hora de fazer valer o dito popular. Desesperar jamais. Aprendemos muito nesses anos. Afinal de contas, não tem cabimento entregar o jogo no primeiro tempo. Nada de correr da raia, nada de morrer na praia, nada de esquecer no balanço de perdas e danos. Já tivemos muitos desenganos, já tivemos muito que chorar, mas agora acho que chegou a hora de fazer valer o dito popular. Desesperar jamais. O teu corpo baixo, o de cima cai. Desesperar jamais. O teu corpo com jeito não levanta mais. Desesperar jamais. O teu corpo baixo, o de cima cai. Desesperar